Olá pessoal, o assunto de hoje é ligação química, mas antes da gente começar a ligação mesmo, a gente precisa entender um pouquinho da configuração de estabilidade. O que a gente precisa lembrar? Quando a gente estuda a classificação, a gente sempre fala que os gases são nobres porque eles são estáveis. E agora que a gente precisa ter essa certeza, entender o que é essa estabilidade para a química. O que é a estabilidade para a química? É ter 8 elétrons na última camada, com exceção do átomo de hélio. Então, aqui todos os elementos vão ter 8 elétrons na última camada, certo? Então, o que acontece? Os gases nobres têm 8 elétrons na última camada, que é o que nós chamamos de regra do octeto. Já os outros elementos não têm, já vou falar um pouquinho sobre a quantidade de elétrons que eles têm. Os demais elementos vão realizar ligações químicas para que eles possam atingir essa estabilidade de ter 8 elétrons na última camada. Mas antes de eu ir direto já para explicando a quantidade de elétrons de cada elemento, só para uma colocação. O hélio e o hidrogênio, como vocês já viram na distribuição eletrônica, ele tem apenas uma camada. Se eles têm apenas uma camada, eles não têm 8 elétrons na última camada. Eles vão configurar, eles vão estabilizar com apenas 2, tá? Isso é importante de lembrar. Então, vamos lá. Como que eu vou identificar a estabilidade dos elementos? Como que eu vou identificar como eles ficam estáveis? Então, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é a regra do octeto. Eles precisam chegar a 8, beleza. Mas eles têm quantos? Se vocês deixarem a família B de lado por enquanto, mais pra frente a gente conversa sobre ela. Vocês vão ter facilmente a identificação da quantidade de elétrons da família A. Como assim? Vocês vão observar aqui, ó, 1A ou grupo 1, 2A ou grupo 2, é a quantidade de elétrons da última camada. Não precisa fazer cálculo, não precisa imaginar nada. 1 é de 1 elétron na última camada, então toda essa primeira coluna tem 1 elétron na última camada. 2 ou 2A é de 2 elétrons na última camada. Só que quando nós chegamos no grupo 13, antigo família 3A, que daí vocês vão ter que pensar que não é 3, é 3. Então, toda essa coluna tem 3 elétrons na última camada, toda essa coluna tem 4 elétrons na última camada, 5 elétrons, 6 elétrons e 7 elétrons, até nós chegarmos nos gases nobres, lembra da regra do octeto, que já tem 8 elétrons na última camada. Então, quando eu for identificar a quantidade de elétrons da última camada de um elemento químico, é só eu olhar o grupo que ele está, tá? Então, pelo grupo dele, eu posso identificar a quantidade de elétrons. Grupo 1, 1 elétron, grupo 2, 2 elétrons, grupo 13, 3 elétrons, grupo 14, 4 elétrons, grupo 15, 5 elétrons, grupo 16, 6 elétrons, grupo 17, 7 elétrons e finalmente o grupo 18, 8 elétrons. Certo? Então, essa é a configuração de estabilidade. A partir daí, o que vai acontecer? Nós vamos para a ligação iônica. É a primeira ligação e nós vamos ver nessa aula. A ligação iônica, ela ocorre pela transferência de elétrons. Então, eu vou precisar de um elemento que quer doar elétrons e um elemento que quer receber elétrons. Utilizando o que vocês acabaram de aprender de configuração de estabilidade, a gente consegue identificar quem quer doar e quem quer receber elétrons. Então, a família 1A, ela tem 1 elétron na última camada, como nós falamos. Então, para 8, faltam 7 elétrons. Percebem que ela está mais próxima de perder esse elétron do que de ganhar 7? A família 2A tem 2 elétrons na última camada, certo? Então, aqui, faltam para ela completar 8, 6 elétrons. Então, novamente, ela está mais próxima de perder esses 2 elétrons do que de ganhar 6. Família 3A, 3 elétrons. Novamente, faltam 5. Então, a família 3A tende a perder esses 3 e não ganhar 5. Grupo 14, tanto faz, eu perde 4 ou ganha 4, mas ele geralmente vai fazer outro tipo de ligação que nós vamos falar depois. Mas deixa ele aí por enquanto. Grupo 15, 15 faltam 3, opa, daí já ficou bom, né? Já ficou mais próximo de 8. Então, a partir daqui, eles começam a preferir receber elétrons. Então, quantos elétrons? 3, porque falta para 8. Grupo 16, receber 2. E, finalmente, o grupo 17, receber 1 elétron, tá bom? Então, vamos lá para a ligação iônica e como que nós vamos fazer isso. Então, pessoal, vamos lá. Nós vamos partir do NaCl. O que é a primeira coisa que eu preciso saber? A quantidade
de elétrons que ele tem na última camada. O Na é do grupo 1, tem 1 elétron na última camada. O Cl é do grupo 7, tem 7 elétrons na última camada. Certo? Então, o que vai acontecer? O Na vai doar 1 elétron para o cloro. Certo? Então, fica Na, como ele perdeu o elétron dele, mais Cl ganhou 1 elétron menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons dele, mais 1 elétron do cloro, certo? Vamos a outro exemplo, agora um que seja diferente. E daí nós temos também a fórmula mínima, que é escrever só o que você utilizou, ou seja, NaCl. Vamos a um outro exemplo. Mg e O. Então, de novo, o Mg, ele é do grupo agora 2, então 1, 2 elétrons. O O, ele é do grupo 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que vai acontecer aqui? O Mg vai doar 1 elétron. Só que ele ainda não estabilizou, porque ele tem 2 para doar. O oxigênio tem esse outro elétron, pode receber esse outro elétron? Ele pode, porque lembra que ele tem 6, com mais 1 ele ficou com 7. Então, ele doa o próximo elétron e estabiliza. Ficando Mg, como ele doou 2, 2 mais, e oxigênio 2 menos. Daí, vamos lembrar que o oxigênio tem os 6 elétrons deles, mais 2 elétrons do magnésio, certo? A fórmula mínima, o mínimo de tudo, MgO. Vamos a mais um exemplo. E se eu fizesse o Mg com o Cl? Então, o que vai acontecer aqui? Mg tem 2 elétrons, Cl tem 7. Então, na hora que eu faço a distribuição eletrônica, o magnésio vai doar 1 elétron para o cloro. Certo, o cloro estabilizou, porque ele tinha 7, recebe 1 elétron e estabilizou. Porém, o magnésio ainda não. O que vocês devem fazer? Vocês devem pegar aquele que estabilizou e colocar outro elemento dele. Então, quem estabilizou foi o cloro. Coloco outro átomo de cloro aqui. Certo? E eu pego o outro elétron de magnésio e coloco aqui. Ok? Então, depois vai formar novamente Mg2+, Cl menos, porque cada um recebeu apenas 1, a quantidade de elétrons. E eu vou colocar conchete e 2, para mostrar que eu precisei utilizar 2 cloros para suprir o magnésio. E na hora de fazer a representação, MgCl2, certo? Então, pessoal, essas são as formas de representar a ligação iônica. Depois eu vou gravar um vídeo com os demais conteúdos.